precisa entender que eles podem ser, sim, exemplos de superação, mas não pela deficiência, e sim por ultrapassarem os limites. Então, assim, todo mundo tem o seu limite. E quando você ultrapassa o seu limite, você se superou. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ball Talks. Hoje falaremos sobre Paralimpíadas, né? Como que você está com a expectativa sobre o episódio de hoje? Hoje nós temos, 3 convidados aqui sensacionais. Um deles também é professor de Educação Física, que é o Saulo, e vai falar um pouquinho de 2 atletas brasileiros. E antes de nós apresentarmos os nossos convidados, já convido você a curtir e compartilhar esse episódio, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. Tenho certeza que vocês vão adorar a história deles. E aproveito também para que você já deixe a sugestão de próximos conteúdos para que nós possamos trazer nas próximas edições, né, Ari? Isso mesmo. Então, apresenta o nosso primeiro convidado. Nosso primeiro convidado é o professor Saulo, especialista aí em diversas modalidades com alguns paratletas. Ele vai falar um pouquinho da carreira dele, um pouquinho da história dele agora, e depois vai apresentar os atletas que nós temos aqui, convidados aqui do podcast. Isso aí, são 14 anos de experiência, né, Saulo? Bem-vindo. Positivo, muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Como ela bem disse, meu nome é Saulo, também conhecido como Tio Negão. Gosto de ser chamado dessa forma. Sou professor de formação, né, de educação física, sou formado em administração com ênfase em finanças, sou formado em pedagogia, curso de matemática financeira. Esse é um pouquinho dos meus estudos. Trabalho no paradesporto há 14 anos, iniciei como staff trabalhando com atletismo, natação, esgrima, tênis de mesa, enfim. Ainda continuo trabalhando. Só para vocês saberem que eu não falei para vocês, eu era concursado na Prefeitura de São Paulo e optei por trabalhar com paradesporto e exonerei meu cargo em 2017. Tá? Amor ao esporte mesmo. Exatamente. Uma vez picado pelo bichinho do paradesporto, sempre paradesporto, e aí eu optei por ficar com esses camaradas aqui, que eu já trabalho já de muito tempo. Estamos aqui com o Anael, que é atleta de futebol de cegos. Marquinhos também, atleta de futebol de cegos já há algum tempo, e eles podem se apresentar. Podem. Fiquem à vontade, Anael e Marco. Boa tarde, gente. Meu nome é Anael, tenho 18 anos e estou aí jogando futebol de cegos desde os meus 12 anos. O meu nome é Marco, tenho 20 anos, estou jogando futebol de cego já faz 6 anos também, e a gente é atleta também da seleção sub-23. E eles, antes de começar o podcast, eles deram uma palestra, né, para os alunos aqui do Colégio Ball, e foi super interessante. Os alunos adoraram, porque a dinâmica de vocês, né, a apresentação do professor Saulo, a performance dos meninos foi incrível, e dá para entender por que você gosta tanto, né, de estar à frente, né, dos meninos e ver o rendimento deles, né, tudo o que eles estão conquistando. E fala um pouquinho como que foi a trajetória de vocês. Depois a gente volta para o Saulo. Como que vocês se descobriram no esporte? O que levou vocês a praticar? Então, eu comecei na escolinha do Centro Paralímpico Brasileiro. Lá a gente fazia um esquema de atividade como fosse aula de educação física, né? Então a gente ia lá 2 vezes por semana e ficava 6 meses em cada esporte que a gente conseguia. Então eu fiz atletismo lá, fiz goalball, fiz futebol, e aí decidi, e até por conta que eu me destaquei, eu decidi continuar no futebol. E aí fui chamado algumas vezes para seleção sub-15, de base, na seleção. E Paralimpíada escolar. E eu vi que você participou do Grand Prix de São Paulo 2023. Sim, isso foi com a seleção principal. Que eu e o Marco, a gente está numa fase de transição, né? Uhum. Onde a gente já está chegando numa idade que já está conseguindo se destacar na base. E aí, quando é alguma competição mais assim, ou alguém se machuca, a gente é chamado para principal,
fazendo uns testes. Legal. E você, Marco? Eu iniciei o futebol um pouco antes do projeto do Centro Paralímpico. Só que eu também, quando iniciou o projeto, eu também fiz parte, fiz modalidades do futebol, do goalball, do atletismo também. Só que eu optei pelo futebol, já tinha sido convocado algumas vezes para a seleção sub-15. Em 2018 eu recebi a primeira convocação para a seleção sub-15. E em 2020 eu cheguei à seleção sub-23. E a partir de 2022 a gente já disputou algumas competições, tanto com a seleção sub-23 quanto a principal. E foi o professor Saulo que encabeçou tudo isso com eles? Na verdade, eles foram descobertas de outros professores. Tá. Né? E aí levados ao Centro de Treinamento Paralímpico. Só falar um pouquinho desse projeto que eles mencionaram aqui. No Centro de Treinamento Paralímpico, existe um projeto como se fosse uma escolinha de esportes para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, onde eles têm a vivência de modalidades esportivas, o máximo que eles conseguirem durante 2 anos, né, Marquinhos e Anel? Durante 2 anos, eles vão passando por diversas exatamente para quê? Para identificar qual o a possível característica talento. deles. Entendeu? Né? Isso é muito interessante, né? Então, aqui foram identificados 2 talentos do futebol de cegos. Atletas que começam a se destacar naquelas... Eu não sei se ainda está assim, mas provavelmente sim. Por exemplo, começa a se destacar no goalball. Aí tem uns treinos de aperfeiçoamento para aquele atleta já ir sendo preparado para alguma equipe que queira o atleta na equipe, tudo. E aí a gente também tem a Paralimpíada Escolar, que o Saulo também participa da organização, se quiser falar. Que aí a gente pega essas crianças, né, que se destacam e põe numa Paralimpíada Escolar para representar o estado de São Paulo. E fala um pouquinho das premiações que vocês já ganharam. Eu vi aqui que foram algumas. E como que foi receber esses prêmios, né? Depois de tanto treino, né? Tanta dedicação. Então, é muito gratificante, né? Porque o esporte começou sendo uma ferramenta, né? Uma brincadeira ali e tal. E aí, quando a gente começa na competição, né? Ganha uma medalha, ganha outra ali. Mesmo que seja escolar ou algo do tipo, a gente se sente muito bem, né? Que a gente consegue ser competitivo. E aí, depois, com a seleção, é muito bom você representar o Brasil, escutar o hino nacional. Representar uma nação, né? É um orgulho, né? Você participar e ainda conquistar ali a medalha, conquistar o troféu. E você, Marco? Então, como a Ana falou, é algo muito gratificante, tanto quanto as Paralimpíadas Escolar, que eu joguei a minha primeira, fazia menos de 1 ano que eu tinha começado o futebol de cegos, e São Paulo nunca tinha conquistado, né, as Paralimpíadas Escolares, nunca tinha conquistado no futebol. Olha que legal. E foi a primeira, né, de São Paulo que a gente conquistou. Eu estava na primeira, né, conquista, a gente depois conquistou mais uma, não foi? Conseguimos mais uma e agora... E pela seleção também, a primeira vez que a gente foi disputar uma competição, teve toda essa oportunidade de representar o Brasil. Exato. Viajar para fora do Brasil, representar o Brasil lá fora é algo muito... Onde que foi? Na França, né? Na França, né? A segunda foi na França, a primeira foi aqui no Brasil mesmo. Eu vi que teve uma em Bogotá, foi... E Buenos Aires também. Muito legal. E como que é treinar esse time aí, pessoal? Como que é para chegar nesse nível de competição? Cara, assim, a seleção brasileira hoje, ela compõe de vários profissionais de diversas áreas, como, lógico, né, o professor de educação física, ele vai ter o fisiologista, ele vai ter o psicólogo, ele vai ter a nutricionista, que inclusive eu brinquei com eles ali, que eles estavam, né, tomando refrigerante, né, que não poderia. Tem o médico, tem toda um uma disciplina por trás. tem um fisioterapeuta, e aí é assim, vai treinar que nem gente grande. E ali tem objetivo, eles vão saber exatamente
quais são as metas, quais são os objetivos deles, se é isso mesmo que eles querem. Então, se é isso mesmo que eles querem, vai ter que suportar o treino, vai ter que suportar todas as dores, todos os processos, exato. Então, assim, acompanhá-los, porque não sou eu quem dá o treino, né? Eu dou o suporte operacional para as fases de treinamento desses meninos. Então, assim, poder acompanhar, para mim também é muito gratificante. Ver o crescimento de cada um deles. A evolução individual de cada um. Exato, né? ver a evolução. Ver, por exemplo, o Marquinho, que era esse garoto franzino, e aí vem crescendo, 18 vem crescendo. anos, 20 anos. Exato. Se destacando, né? Se destacando, o Anael evoluindo cada vez mais também. Então, assim, logo, logo serão eles que estarão lá na principal de fato, né? Por enquanto, eles vêm substituindo alguns atletas que se machucam, mas já é o grande teste para eles Sim. poderem estar lá representando o Brasil numa... Já tem um objetivo de chegar lá, né? E nos bastidores, nós estávamos falando sobre superação, né? Que é um termo que, ao mesmo tempo que ele é positivo, nesse contexto dos atletas paralímpicos, tem uma nuance aí. Quer explicar para o pessoal de casa, para que a gente possa usar esse termo da forma correta? Eu vou deixar para o Anael responder. Tá, Anael? Então, né? A superação. A gente... Não é que a gente não gosta desse termo ser usado, é porque todo mundo se supera, todo dia. Não é só a gente. E aí, toda vez que um atleta paralímpico está na mídia, é sempre com essa nuance de superação e tal. E a gente gosta de trazer o ponto de que a gente não é só isso. A gente também é o ser humano que falha, é o ser humano que perde. A gente é ser humano como qualquer um. E a gente gosta de trazer essa consciência de que nós somos iguais. Só para complementar aqui o que o Anael falou, eu citei o exemplo aqui do Bolt. A primeira vez que ele bateu o recorde mundial ou o recorde olímpico. Então, o que ele tinha ali nos pés dele, né? Porque era com os pés, né? O que ele tinha posteriormente a essa quebra de recorde? Ele mesmo. Então, quando ele quebra esse recorde, ele também se supera. Então, isso também a gente pode citar que é um exemplo de superação. Sim. Porque Perfeito. o cara que já foi grande, que já é grande ali, já detém o recorde, está sempre tentando Cada dia, se né? ultrapassar. E aí, é por isso que eu falo. Então, ele tinha um limite, que era o recorde dele, e ele ultrapassou o limite dele. Eu até comentei que eu estou vendo um documentário da Simone Biles falando sobre o episódio dela na Olimpíada de Tóquio, né? Que ela teve aquele probleminha, né? Ela teve aquela questão psicológica que ela estava enfrentando, que impossibilitou dela prosseguir, que levantou uma bandeira, né, da saúde mental dos atletas e como que ela se superou nessas Olimpíadas atuais. Ela então teve nos últimos 2 anos, ela conseguiu realmente se preparar, cuidar da saúde mental e evoluir e conquistar tudo que ela conquistou esse ano, mas teve toda uma trajetória ali para ela se superar, que é um outro contexto. Então, como que vocês também lidam com essa questão da saúde mental para vocês se prepararem para os jogos, ter esse emocional muito fortalecido para unir com o rendimento de vocês? Como que é feito? Posso só fazer Claro. uma pergunta em cima da tua pergunta? Perfeito. Eu gostaria que vocês falassem tanto do início como que é para vocês, porque eu acredito que no início ali vocês ficam meio acanhados de repente falar com o profissional, com o psicólogo, enfim. E hoje como que vocês lidam com essa situação da qual ele perguntou? Maravilha. Então, quando a primeira vez que a gente foi convocado para a seleção, ainda não tinha psicólogo. Só que hoje em dia já tem. Hoje em dia tem um acompanhamento psicológico e tal. Eles fazem os testes deles lá que eu não entendo. Mas, sobre individual, né? Como que a gente faz? Eu acho que é de cada um, sabe? Você entender que você sente alguma coisa que te atrapalha e você tem que entender que isso é um problema e que tem como resolver. E procurar o profissional, porque ele também não consegue ler mente, né? Então, eu acho que ajuda bastante, mas parte primeiro de você.
mas como que foi o teu primeiro contato? Como que foi para chegar até eles? Isso foi fácil para vocês? Foi difícil para você chegar no profissional? Porque, assim, eu entendo que, primeiro, a gente acha que não tem essa necessidade. Houve isso com vocês? Pode falar um pouquinho, Marquinhos? É que, de início, a gente... É isso mesmo que o Saulo falou. Às vezes, tem a psicóloga ali, não vou falar porque acho que é coisa de quem tá maluco, não sei o quê, tem algum... Mas não é. Tanto é que eu acho que o que soltou muita gente para poder ter esse contato com a psicologia foi algumas sessões que elas faziam com a gente em grupo, todo mundo Sim. ali no coletivo. Aí todo mundo ia ali e se alguém precisasse de algum atendimento individual, já tinha mais essa liberdade de falar individualmente com a psicóloga, porque todo mundo conversou ali junto, se soltou. Eu acho que teve uma liberdade maior depois dessas sessões que a gente teve a equipe toda junto. Mas no começo a gente achava chata essa sessão. Exato, a gente ficava reclamando. Vai gastar tempo de descanso, não sei o quê, tempo de treino. Pensava, eu vou fazer outra coisa nesse momento, podia estar fazendo. Fica falando aí. Eu preferia estar dormindo nesse tempo. Que quanto mais você cresce, mais exigências vêm, né? Nesse documentário, a Simone fala muito sobre isso. Então, é como se ela fosse intocável e ela nunca pudesse errar. E vem uma cobrança, vem uma carga enorme em cima de vocês, né? Principalmente quando está em vésperas de campeonato, você sabe que vai participar de determinado jogo, você já vai ficar, né, ansioso, então... A gente mesmo se cobra, né? E lidar com a torcida também, né? A plateia. Eu, Saulo, acredito que essa situação da qual tu disseste, ela vem com o tempo, né? Então, eles eram da base, passaram para sub-23 e agora vão para a categoria adulto. Sim, então, e aí já tem uma transição, né? A pressão existe. Por quê? Porque eu tenho que ser bom. Se eu quiser me manter lá, eu só tenho que ser bom. Só quem fica lá, os melhores. E né? Na nossa categoria tem um adicional que o Brasil, em Paralimpíada, ele nunca perdeu. Então, quando a gente chegar lá e for para uma Paralimpíada, a gente vai ter que sustentar essa... E aí é onde vocês vão ver esse suporte emocional que vem de lá de trás, que já vem preparando vocês da base. Como é importante, né? Chegar bem. Como é importante, né? Isso. Se autoafirmar. Quer fazer uma pergunta? Eu queria saber deles como foi o início aí, né? Quando vocês decidiram iniciar, eu quero fazer um esporte paralímpico, buscar o centro paralímpico de cada um. Como foi essa decisão? Então, eu fui através do projeto, né? Como eu falei. Então, um dia eu estava lá no Instituto de Cego, que eu estudava, e aí chegou uns caras lá na sala falando sobre o esporte, não sei o quê, praticar esporte. Eu falei, eu quero. Eu sempre assisti futebol, né, e tal. E quando eu descobri que tinha futebol de cego, e aí começou a ter esse projeto, foi a primeira coisa que eu falei, foi, mãe, deixa eu ir, quero ir e tal. Mas até então tu não conhecia? Não conhecia. Até então não sabia que existia futebol de cego, nem os outros esportes. E aí esse projeto, ele foi em busca dentro da escola que você estudava? Isso. E aí, como era esse trajeto de você ir para o Centro Paralímpico? Então, era fácil acesso? Não, a gente tinha a van, que a gente estudava de manhã e à tarde, 12 semanas, a van ia lá, buscava a gente na escola, a gente praticava e voltava para a escola. Então, esse projeto ele funciona no contraturno do aluno. Tá? Então, geralmente no período da tarde, hoje, se eu não me engano, tem turmas pela manhã que é de atletismo e natação. Tá? Então, a garotada vai vivenciar o atletismo e a natação pela manhã e tem no período da tarde. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele disponibiliza vans em determinados locais, onde seja de fácil acesso ao metrô, seja de fácil acesso a ônibus, para que junta uma turma, sei lá, 10 alunos, 15 alunos, e essa van leva até o projeto que fica lá no Centro Paralímpico. Legal. E a questão de... Pode falar. E aí, aqui em São Paulo, hoje, não é só o Centro Paralímpico. O comitê, ele expandiu esse projeto, então esse trabalho também são feitos nos céus. Tá? Então, legal. Tem projetos, principalmente na Zona Leste, tem um projeto que é muito grande lá para captação de alunos, para vivência de modalidade esportiva. E
tem todo o suporte que tem dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, eles têm lá, que é o lanche. Legal. Dá toda uma estrutura para que a Exatamente. criança possa ter, né, nesse contraturno aí, o acesso e a qualidade de desenvolver ali. E no caso, os pais autorizam e o Centro Paralímpico se responsabiliza ou tem um responsável? Então, enquanto está dentro do Centro Paralímpico, né, no transporte de ida até o transporte de volta, é de responsabilidade do Comitê Paralímpico Brasileiro. Legal. E como que vocês conciliam com os estudos? Imagino que na época do ensino médio foi mais desafiador, né? Mas foi tranquilo para vocês ou ajudou, inclusive, no rendimento escolar pela disciplina? Como que foi? Então, eu tô no ensino médio ainda, né? Então, agora quando eu tô na seleção, a gente tem que treinar 2 períodos por dia, né? Então, academia e o treino com o clube. Então, querendo ou não, fica uma rotina bem pesada. Mas eu sei que é necessário, né? Então, tem que fazer. E você, Marco? Então, eu já conheci o futebol um pouco antes de iniciar o projeto do Centro Paralímpico. Eu conheci alguns amigos que jogavam e como viam que eu gostava muito de futebol, acompanhava muito, começou a chamar, né? Vamos lá, vamos para você ver como funciona e tal. Aí um dia um deles foi até a escola, que eu estudava na mesma escola que eu não, né? Eles foi até a escola e me levou lá até a quadra. A gente treinou tudo e comecei aí frequentemente. Aí depois iniciou também o projeto. Aí ficou mais fácil ainda, que a van já ia buscar na escola, levava até o Centro Paralímpico, voltava para a escola. Então já facilitou muito. E em questão dos estudos, quando eu comecei o ensino médio, né, a gente já estava treinando, não estava mais no projeto, estava treinando já na equipe, né? Já estava indo para algumas convocações da seleção. Então, eu acho que foi algo que foi mais tranquilo de conciliar para mim. Sem contar que hoje você é um universitário. É verdade, eu iniciei a faculdade esse ano de gestão financeira, estou no 2º semestre. Olha que legal. Olha que legal. Imagina o desafio que é estudar. Por isso que eu falo, porque uma coisa é você treinar, né? Outra coisa é você treinar para competir numa Paralimpíadas que exige bastante de você. Ou até mesmo num campeonato. Num campeonato e que você tem que conciliar as duas coisas, né? Eu imagino que um fortalece o outro, né? Porque a disciplina ela vai ser aplicada para os dois, né? Até mesmo para que as pessoas possam que estão em casa, que queiram, né, ingressar, que queiram ir para o esporte, para ter um incentivo através de vocês, né? Que vocês estão dando a vivência de vocês aqui, como que foi iniciar, porque muitos, a gente está conversando bastidores, que às vezes nem sabe como chegar, né? Como que ele faz para iniciar o esporte, para começar... Como faz para participar do para participar do Centro Porque Olímpico. às vezes existe o projeto, mas não é tão divulgado, né? Para as pessoas que têm vontade. Tem muita gente que tem interesse, mas não tem o acesso. Tá. Aí como que você, Saulo, pode indicar para as pessoas que estão em casa, que tenham filhos, ou as pessoas realmente queiram ingressar, participar e ver se tem aptidão e se conseguem se destacar? Tá, vamos lá. O projeto da escolinha, que a gente chama, carinhosamente a gente chama, a criança ou o adolescente tem que ser deficiente, né? Tem que ter algum tipo de deficiência e tem que estar regularmente matriculado Em uma escola. em alguma escola, tá? Numa escola regular, né? E aí vai acessar o Centro de Treinamento Paralímpico, vai fazer contato, vai ver se tem alguma van que atende nas proximidades ou algum CEL que atende nas proximidades. E aí vai lá, vai ter acesso. De repente, pode ser um futuro atleta, como chegou o Vitor, que está indo para as Paralimpíadas agora, na natação. Ele já chegou, um ótimo nadador, ele é deficiente de membro inferior. Então, um talento que já chegou e só faltava lapidar, que é o processo que eles falaram ali de aperfeiçoamento, e depois passa pelo processo de transição, e depois vai para o processo profissional. E aí? Tá? Então, é assim, tem que ser deficiente, ou deficiente físico, visual, intelectual, tá? Paralisia cerebral,
enfim, mas tem que ter algum tipo de deficiência e estar regularmente matriculado Legal. no ensino. Isso é muito importante, Sim. né? Porque o que nós percebemos é que, assim, muitas coisas importantes da Paralimpíada não é divulgado, né? Como o futebol brasileiro, Então, assim, é necessário a gente ter um diálogo mais, assim, para mostrar que tem, sim, lugares que trabalham, que desenvolvem a criança desde a parte do... Né? Aí vocês começaram com 14, 12 anos? 12 anos aí até o profissional, mas, às vezes... por falta de informação, né? Muitas famílias acabam não buscando. E, às vezes, é pertinho de casa. Queria só dar um recadinho, né? para os pais, os responsáveis. O que acontece? Deficiência não significa que o camarada não possa fazer nada. Tá? Na verdade, eu posso dizer que a deficiência para eles fizeram com que eles chegassem à seleção. Porque talvez se não fosse a deficiência, talvez hoje não estaria onde estão, numa seleção brasileira. Então, pais, tem que ter cuidado com seus filhos? Sim. Mas não o super cuidado, o super zelo. Seus filhos, eles precisam correr, eles precisam cair, eles precisam levantar, cair, levantar. Então, deixe-os fazer atividade física, deixe-os descobrir as modalidades esportivas. Então, deixa eles viver. Isso aí. E com relação a incentivo para os atletas, como que funciona nas Paralimpíadas? A gente sabe como funciona, né, nas Olimpíadas. Você fala no mundo paralímpico. Isso. No mundo paralímpico, como que é esse processo das empresas financiarem, ou é tudo feito pelo governo? Como que é? Eu vou deixar um pouquinho o Anael falar, que ele fez um comentário muito bacana ali embaixo, e aí, se precisar, eu complemento. Maravilha. Então, assim, no nível escolar, né, o que a gente tem são, quando a gente ganha uma classificação, quando ganha medalha na Paralimpíada Escolar, a gente ganha o direito à bolsa estadual. E aí varia de estado para estado, como que funciona. Mas aqui em São Paulo a gente tem um incentivo, que ele vai durar ali 5 anos no nível escolar, então para ajudar o atleta. E aí já num nível mais internacional, aí a gente tem a Bolsa Federal, que já é um valor um pouco maior, e funciona basicamente assim, você vai ganhando e vai ganhando direito a bolsas. E aí num nível de seleção, você tem o contrato com a seleção, que aí é uma coisa de um pouco mais de certeza, né? Porque a bolsa, enquanto você está no alto nível, aí você vai recebendo, quando você cai... Aí você deixa de receber. Agora eu vou falar um pouquinho referente a clube, né? Uhum. Então, clube ou entidades, né? A gente chama de clube. Então, são as associações, ONGs, que participam de competições da própria CBDV ou do Comitê Paralímpico Brasileiro, ou qualquer que seja a Confederação Paralímpica que vão atuar. As associações, quando ela já tem um certo tempo, elas conseguem fazer os projetos para trabalhar com a verba do governo através de incentivo fiscal, né? A lei de incentivo fiscal. E aí eles conseguem ir atrás de empresas que queiram patrocinar o esporte. Mas, vou falar para vocês que tem entidades que têm muita dificuldade para conseguir, porque não são todas as empresas que querem. Quando consegue uma empresa que quer, aí consegue ajudar os atletas, consegue ajudar com material. Então, assim, vocês que são de empresas e quiserem contribuir aí com o paradesporto, então ajude as associações, contemple as associações. Porque são atletas de extrema eficiência e qualidade, só precisam de mais incentivo para que tenham mais atletas competindo, que vocês consigam ganhar escala, né? Exato. Porque a gente sabe que tudo custa, né? E não é só na época das Olimpíadas que tem que ser olhado para o esporte, né? Agora fica mais em evidência, mas e o restante, né? Dos anos, né? E assim, para lapidar, né, esse diamante, para ele desenvolver profissionalmente, tempo, né? é necessário que ele tenha um trabalho de base. E isso a gente sabe que tem um custo. E que se os empresários, as empresas, por esse incentivo fiscal, tiverem essa consciência, porque vai ajudar a desenvolver diversas categorias,
né? Não é só o futebol, a gente tem o atletismo, a natação, o vôlei sentado, né? E tem algumas modalidades também que são intelectuais, que são, né? Assim, a gente assistindo as Paralimpíadas, a gente vê como eles evoluem assim profissionalmente e a gente sabe que não começou ali. E a garra e determinação, a gente vê que... E a gente sabe que tem um trabalho por trás, faz, né? Que vem ali, tem um professor, tem um preparador, tem toda uma estrutura que chegou para aquele atleta estar ali, né? Então, agora, né, nesse mês de agosto, a gente sabe que está tendo as Paralimpíadas, está tendo as Olimpíadas, mas os atletas, eles têm o ano inteiro para chegar lá. Então, a gente... Eu costumo dizer que no mundo paralímpico, o professor, muitas das vezes, ele tem que trabalhar de forma voluntária, para que ele consiga fazer com que o aluno dele se torne um atleta e se torne um atleta de sucesso. Então, muitas das vezes, tem que trabalhar de forma voluntária. Tá? E aí, será que não vale a pena investir nesse aluno, investir nesse professor? Entendeu? Então, eu acho que seria muito gratificante para a gente ter, inclusive, esse reconhecimento e essa participação das empresas. Sim. Tem algum contato, algum órgão que as empresas que estão nos assistindo possam entrar em contato para ficar uma coisa mais material ou não? Ela tem que escolher dentro da região dela? Como que funciona? Bom, de certo, terão associações próximas que necessitam, né, dessa verba para poder se manter, né? Então, assim, mesmo que não tenha próximo, é aprovar os projetos, é investir nos projetos que são passados, tá? Ou adotar um projeto. Acho que seria mais essa questão, adotar um projeto para que esse camarada faça uso dessa verba, né? desse custo. Só para vocês terem uma noção, vamos lá, vamos falar de um equipamento fundamental para o goalball, que é a bola. Sim. Uma bola de goalball aqui no Brasil, ela custa em torno de R$ 1.800. Nossa, que cara. Se eu abro uma associação hoje, como que eu vou dar o goalball para esses caras? Sim. E é uma bola que ela estoura facilmente. Sério? Sim. Exato. É muita pancada. Então, assim, estourou a bola, a gente tem que dar jeito com o esparadrapo ou colar de alguma forma para a gente prolongar a vida útil dessa bola. A bola de futebol, de cegos, ela é mais barata. Mas, por exemplo, eu abrindo uma associação agora, se não for com a minha verba, certo? Que é o meu salário ali mensal, para conseguir uma bola, no mês seguinte conseguir uma outra bola, no outro mês conseguir uma outra bola, se não for dessa forma, não vai acontecer. Sim. Entendeu? E isso é muito importante, né, de ser citado, porque às vezes, até para trabalhar, para mostrar para os nossos alunos como é a categoria, o que é o goalball, o que é... A gente necessita também de utilizar alguns materiais que poderiam também ser mais fácil acesso, né? Exato. Esse custo da bola, porque esse valor tão, né, ser tão diferente da bola que a gente joga no futebol tradicional. A gente sabe que tem toda uma tecnologia, tem uma estrutura, porém, até os governos, né, começar a olhar, por que não facilitar o valor, o custo? Porque a gente sabe, olha a necessidade da bola no jogo. Exato. Né? E assim, estourou uma bola, como você falou, não dá para jogar. Quantas bolas você precisa ter, no mínimo, aí? Para poder treinar uma galera. Então, assim... Eu só queria fazer uma observação e dar os parabéns à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, porque é uma entidade da qual ela tem esse olhar e todo ano ela compra inúmeras bolas para distribuir pelo menos uma bola para cada entidade. Então, assim, por quê? Porque ela visa a continuidade da modalidade. Sim. Tanto da bola de futebol, quanto da bola de goalball, que é a mais cara, que é a mais custosa. E hoje, dentro desse contexto, a gente sabe que daqui a uns dias nós teremos as Paralimpíadas. Qual que é a expectativa do Brasil em termos de conquistas, de acordo com o que você vivencia hoje lá no Centro Olímpico? Quais esportes estão mais propensos a Vamos lá, em cima daquilo que eu tenho conhecimento, o atletismo é uma modalidade que traz inúmeras medalhas e tem chances de trazer medalhas de ouro. A natação, tá? Outra modalidade. O judô, que é da CBDV, que
que é do visual. O futebol tem a possibilidade de trazer medalha de ouro. O judô, inúmeras medalhas, inclusive a de ouro, tá? Então, essas modalidades que são individuais, elas têm muito mais chance. O tênis de mesa é uma modalidade que também tem chance. Hoje, eu trabalhando com o vôlei sentado, vejo também grande capacidade de trazer uma medalha e no feminino, principalmente no feminino, uma medalha de ouro. Bacana, né? Tá? No vôlei sentado. Então, assim, num quadro geral, em 2016, o Brasil, se eu não me engano, ficou em 7º lugar. Para Tóquio, a expectativa era de ter ficado no top 5. Então, eu acredito que neste ano, na França, que seja para ficar entre os 5 também. Se Deus quiser, né? Sim, Vai. sim, com certeza. E a gente sabe que o trabalho aí está Sim. sendo bem feito, né? Nós temos aí um centro paralímpico muito bom, né? Só falando em muito bom, desculpa, Saulo fala demais. Pode falar. Falando em claro. muito bom, o Centro de Treinamento Paralímpico, se eu não me engano, é o 3º maior do mundo em termos de estrutura. E desenvolvimento, né? E dos desenvolvimento. atletas. Voltando para as Paralimpíadas Escolares que eles falaram, é o maior evento do mundo que se tem para estudantes. Que legal. Tá? Então, o Brasil, nesse sentido, ele está à frente de muitas nações aí. Isso é uma curiosidade. Dentro dessas Olimpíadas Escolares, elas tem alguma região que tem mais atletas que vêm ou assim que se destacam, que realmente vão para uma seleção, para uma competição? Vamos lá. Vou falar hoje da Seleção Brasileira de Goalball. Seleção Brasileira de Goalball. Nós temos nós temos atletas do Nordeste, né, que é o Emerson. Nós temos atleta de Brasília, nós temos atleta de São Paulo, nós temos atleta que é o Parazinho, né? Nascido e criado lá no Pará e depois veio para cá. No futebol, a gente tem bastante gente também do Nordeste. A grande maioria da seleção é do Nordeste, né? Nós temos 2 baianos, nós temos Maranhão, Paraíba. nós temos da Paraíba. Inclusive, hoje a seleção, ela ficou numa base lá na Paraíba, exatamente para ter o treino diário. É isso que eu ia perguntar, porque já seria tem, para ele poder ter acompanhamento, né? Exatamente. Já tem aproximadamente uns 4 meses, 5 meses. Desde que começou. Desde o Então, início desse ano. pronto. Desde o início do ano que já está sendo acompanhado diretamente com todos os profissionais, nutricionistas, então todos os dias. Exatamente por quê? Porque o mundo cresceu. O mundo aprendeu com o Brasil. Sim. Certo? E o Brasil, para manter a hegemonia, então eles optaram por trabalhar todos os dias. Se tem que trabalhar, se tem que conquistar, vamos trabalhar todos os dias. Maravilha. E aí, eu mais uma vez, né, eu dou os parabéns à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais por ter atendido ao técnico Fábio, que é um cara espetacular. Foi um cara espetacular como goleiro dentro da seleção de futebol de cegos e hoje técnico da seleção, que é um cara que tem feito essa molecada crescer, tem feito um trabalho fantástico diante da seleção, das seleções, né, brasileira de futebol. Eu fiz essa pergunta justamente para saber onde é o celeiro, né, dos maiores atletas e como que a gente consegue potencializar isso para outros estados, outras cidades, né? Porque eu imagino que não são todas as cidades que têm essa oportunidade de ter, né, alguém sendo descoberto, alguém sendo desenvolvido. Como que você imagina que isso possa ganhar escala? Qual que seria Por exemplo, a iniciativa? Hoje, o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tem os centros de referência. Então, esse projeto que tem lá no Centro de Treinamento Paralímpico, ele tem no Brasil todo. Tá. Exatamente para poder fomentar o esporte paralímpico. Tá? A CBDV, né, que é a de cegos, ela promove eventos regionais, exatamente também para poder fomentar as nossas modalidades. Então, assim, esse trabalho que é feito dentro do centro de referência tem ganhado corpo, tem expandido, só tem aumentado a quantidade de centro de referência exatamente para a gente poder achar aí esse possível
esse possível atleta de sucesso. Legal. Eu queria que vocês mostrassem um pouquinho agora as medalhas. Vou ver se a Laís ou o Jonas conseguem trazer para vocês verem as conquistas, né? Que o os meninos. Marcos e o Anael tiveram até agora. E enquanto eles trazem, quais são as expectativas futuras de vocês? O que vocês almejam a partir de agora? Qual que é o futuro? Minha grande meta é chegar na seleção principal e defender o Brasil em Mundial e Paralimpíada. É grande, mas eu acho que consigo chegar. Com certeza. Com certeza. E você, Marco? A minha também é conseguir chegar na seleção principal, uma das coisas que os técnicos sempre falam que conseguir chegar é uma parte, né? A outra é conseguir se manter lá. Então, primeiro conseguir chegar lá, conseguir ter essa permanência lá para conseguir disputar uma Paralimpíada e Mundial, todas as competições com a seleção principal. Perfeito. Então agora os meninos vão mostrar um pouquinho as medalhas que eles conquistaram. Só algumas só que vocês trouxeram, né? Quem quer começar? O Marco ou a Anael? Pode começar. Quem vai competir? Ó, já tá competitivo. A gente é bem competitivo, cara. Vou falar pra você que a gente tá treinando normal, a gente fala, bora lá, ver quem faz mais gol. A gente fica todo treino, a gente faz isso. Quem faz mais gol no treino. Bom, só para vocês saberem, nesse momento o Anael está fazendo o tateamento da medalha, exatamente para ele saber qual medalha que ele vai apresentar para vocês. Legal. Essa daqui foi conquistada pela seleção principal ano passado, em São Paulo, no Grand Prix. Minha primeira competição pela seleção principal. Seleção principal é o quê? Que eu sou leigo. É seleção adulta. Adulto. Seria a profissional. Legal. Porque a gente tem a base e aí tem a seleção principal. Desculpa as perguntas aqui. Meio leigo só para Tem que perguntar, cara. E até que não cometer nenhuma gafe. Isso. Isso. Essa daqui foi a mais cara da minha vida. Que custou teu olho? Custou meu olho, literalmente. Foi na Colômbia ano passado. Foi pela seleção de base. E Só para contextualizar, ele fala que custou o olho dele porque realmente custou. ele sofreu um contato direto, né? Foi Foi uma cabeçada. Sério? E aí ele acabou perdendo o globo ocular. E é uma história muito... Eu acho uma história muito legal, porque a gente precisava de um empate para classificar para a final. E aí a gente começou o jogo perdendo. E aí aconteceu isso, né? Eu saí machucado. A princípio a gente achou que tinha sido só no supercílio. Aí, quando eu voltei pro jogo, era falta pra gente, eu cobri a falta, fiz o gol e já saí direto pro hospital, porque o olho começou a doer muito e tal. E aí nem consegui jogar a final, mas consegui fazer a minha parte, então... Entregou pro time. Acho que é a maior A conquista que eu gratificante tenho até demais, hoje. né? E essa daqui é do Campeonato Brasileiro Série B ano passado, que a gente foi campeão pela nossa associação, a PADV. E tem algumas outras que não deu para trazer. Essa do Campeonato Brasileiro da Série B proporciona a Série A para eles esse ano. Tá? Isso. Então nós temos Série A e Série B de futebol de cego, Série A e Série B de bobão. Mas parabéns. Inclusive, a mesmo. Série A vai ser em outubro, dia 7, quem quiser assistir, Centro Paralímpico Brasileiro. Entrada gratuita. Exatamente. A gente vai deixar aqui o endereço tudo certinho para que as pessoas Para que as possam pessoas possam ir participar, prestigiar né? vocês. Boa. Parabéns, Ana. E você, Marcão? Então, essa daqui é a do Campeonato Brasileiro, que a gente foi campeão. Só segura aqui, ó. Isso. Segura aqui na... Linda medalha, né? Lindo, hein? Que orgulho. Essa daqui é a da Colômbia, campeão do Parapan. E essa daqui, First Class Fee. Ó. France, do Grand Prix da França, onde a gente é bicampeão. A gente disputou seleção brasileira, foi com a equipe sub-23 em 2022 e 2023, enquanto as outras seleções foi Foram tudo com a equipe deles. principal. E a gente foi bicampeão. E uma delas eliminando a França, inclusive. Tá vendo? São pequenos É atletas, só pequenos né? detalhes, Pouca coisa só. que eles fizeram. Então, por que é tão importante, né, Ari, o incentivo ao esporte para que eles possam conquistar cada vez mais medalhas, Cada vez mais. outros atletas possam surgir e quem quiser patrocinar vocês, se é uma empresa privada que ela tenha gostado da história de vocês, queira ver vocês crescendo ainda mais, como que eles fazem?
Então, pode entrar em contato comigo no Instagram, anael.souza. Inclusive, quem quiser, né, só acompanhar, só em acompanhar lá, vocês já estão ajudando muito, porque está espalhando o esporte para mais gente. Então, anael.souza no Instagram. Anael com L e Souza com S. Exatamente. Quem quiser patrocinar, quem quiser só acompanhar, divulgar, é muito importante. Meu Instagram é marcofut5, Marco FUT5. Legal, E a gente o vai Instagram colocar aqui. da Marco CBDV, sem né? o S. Isso, sem o S. A gente vai deixar aqui, de qualquer forma, no rodapé do vídeo, para facilitar para as pessoas. E você, Saulão? Bom, no meu caso, estou abrindo uma associação. Peraí. No meu caso, estou abrindo uma associação para trabalhar com o paradesporto, para trabalhar com esporte para mulheres e cursos, para trabalhar com o público GLS, para trabalhar com o público Master, que são os tiozinhos que nem o tio Negão. Tá? E nós também queremos fomentar o esporte, expandir o esporte paralímpico aí por toda São Paulo, formar atletas, formar cidadãos, porque não é só atletas que a gente forma quando nós levamos essa gurizada. Por quê? Porque o esporte, eu acho que ele leva um pouquinho de disciplina para a molecada, além da competitividade, né? Leva um pouquinho de amor, leva um pouquinho de paz, porque eu acredito que o esporte traga isso também. E eu costumo dizer que o esporte salve. E é diante disso, por conta disso, que eu estou abrindo a associação, entendeu? Para poder ajudar várias molecadas carentes, essa molecada que é deficiente não tem aonde fazer a tua atividade física. E já que eu tenho essa experiência já de 14 anos vivenciando aí o esporte paralímpico, essa é a minha contribuição. E para nos ajudar, pode entrar em contato diretamente com o Saulo, né? O meu Instagram é Silva Saulo José. Se quiser também só seguir, não tem problemas. E depois eu vou deixar aí o meu WhatsApp, se quiser fazer contato também, fique à vontade. Te deixo aqui na descrição do vídeo. Nós gostaríamos de agradecer vocês pela presença e por compartilhar, né, contribuir aí a história. com essa história aí de desafios e conquistas, né? E desejamos aí que vocês cada dia mais se empenhem aí, porque eu quero ver vocês na seleção. Mais medalhas. Né? Estamos aqui torcendo porque a camisa brasileira pesa. Ela pesa e a torcida é boa, né? Sim, e que vocês inspirem cada vez mais pessoas. O Saulo, a gente vê o carinho que ele tem com o que ele faz. Então, assim, é só crescimento, né? Que o esporte paralímpico ele seja cada vez mais valorizado, que as pessoas prestigiem, né? Com o mesmo afinco que tem com as Olimpíadas, que a gente consiga se destacar cada vez mais, né? Só mundão, dando a mesma visibilidade já estava ótimo. Que aí vocês já conseguem ter a escala que vocês tanto almejam e que outras pessoas possam se inspirar, né? E que empresas possam também contribuir com vocês. Então, muito obrigado, parabéns aí pela trajetória de vocês. E eu acho que é isso, muito né? Muito sucesso aí, né? A gente que agradece pelo espaço. E assim, foi muito gratificante recebê-los aí, mostrar para os nossos alunos a história de trabalho de cada um de vocês, né? Demonstrar para eles aí que a gente vai ter obstáculos, mas nós vamos ter conquistas também, né? Porque nem tudo começa do dia para a noite. A gente sabe que teve história, teve desafios, mas vocês chegaram. E quando é mais difícil é melhor, né? Exatamente. Se fosse fácil, a gente não queria, né? Valor não teria, não tem valor. Então, a gente quer buscar cada dia mais. E, assim, foi muito bom vocês mostrarem a medalha de vocês, porque nossos alunos são muito competitivos, né? Nossas crianças, elas tudo... e a gente sabe que perdemos também, mas o objetivo vai chegar e a medalha vem. E vocês vão ver aí durante o vídeo, durante a fala da Ariane, algumas imagens daqui da participação deles aqui no colégio, com os alunos, como que foi, né, essa experiência deles. E isso é extremamente gratificante porque materializa todo o trabalho que vocês fazem, que às vezes os bastidores não são... O bastidor não é visto, né? Mas ele é extremamente importante para que vocês cheguem onde vocês estão chegando, né? Acho que é isso. Então, muito obrigado de novo pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, já fica o convite aqui para compartilhar, seguir todos eles nas redes sociais. Se você é empresa, de novo, fica aí o convite para conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um. E
a gente se vê no próximo episódio, né, Eri? No próximo episódio. Com muito mais histórias de com sucesso muitas aí, né? histórias de sucesso. Isso aí, gente. Obrigadão. Obrigada, Até mais. tchau. Para sua direita, Marquinho. Um tchau ali, ó. Aê. Aê, meu garoto. Tchau, tchau. Tchau.